Olá pessoal, essa aula vai ser uma aula bem rápida, tá? Então o que aconteceu? Quando eu estava falando com vocês fórmula empírica, fórmula molecular e percentual, eu falei para vocês sobre a questão, né, da obtenção da quantidade em massa de cada um. Uma das formas de nós obtermos qual é a relação entre eles é pela análise de combustão. Então, é muito importante que a gente entenda como foram identificadas algumas substâncias, né, e como ainda são identificadas. Uma dessas análises é a análise por combustão. Então, vamos ver como é que ela é. Então, uma das técnicas para a determinação da fórmula empírica é a análise por combustão. A amostra é queimada na presença de excesso de O2. Então, para ter certeza que toda ela foi queimada e que a reação foi completa, e as quantidades de gases gerados, CO2, O2, NO2, enfim, vários gases serão proporcionais aos elementos presentes na amostra, tendo em vista que só tem oxigênio e amostra. Então, qualquer gás gerado ali será gases gerados pela combustão ou o próprio O2. Então, está aqui a amostra, né, o cadinho cerâmico, onde vai a amostra. Então, aqui tem o gás oxigênio, né, que vai entrar, ocorre a combustão. Aqui tem um cromatógrafo. O que é um cromatógrafo, gente? Ele tem um fino cano, onde vai passando os gases, e ali, por diferença, né, seja de polaridade, por tempo de voo, bom, existem vários tipos, tá, que para nós agora não é importante, vão separar. E aí depois eu tenho um detector que vai dizer, ó, aqui tem um pico que é de água e que é proporcional a tantos gramas. Aqui é um pico de CO2 proporcional a outras gramas, enfim, assim por diante. Então vamos ver como é que isso se dá na forma prática. Fez-se a análise por combustão de 1,621 gramas de um composto recém-sintetizado, do qual se sabia que continha apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. As massas de água e de dióxido de carbono produzidas foram de 1,902 e 3,095 gramas, respectivamente. Qual a fórmula empírica do composto? Então, para isso, a gente precisa lembrar o seguinte. Todo CO2 formado, tá? O carbono que está presente aqui veio da amostra. Então, a cada 1 mol da amostra queimada, 1 mol de carbono que tem na amostra, gera 1 mol de CO2. Por quê? Porque a relação é 1 para 1 de carbono. 1 mol que tem presente na amostra, por exemplo, pode ser uma amostra bem complexa, mas se tem 3 átomos de carbono, né? Então, se eu tiver 3 mols, né, eu terei 3 mols de CO2. Porque cada mol de CO2 terá um dos carbonos. Ficou claro? A mesma coisa do hidrogênio. Só que o hidrogênio, o que acontece? Como é gerado água, e a água tem 2 átomos de hidrogênio, a cada 2 mols de hidrogênio da amostra forma 1 mol de água no produto. Então, a massa deste aqui formado, né, do CO2, relacionado ao carbono da amostra, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, olhem só. Cada 12 gramas de carbono da amostra geram 44 gramas de CO2. Tá, professor? Mas como? Porque ainda tem o oxigênio que veio do excesso de gás oxigênio no qual a amostra é queimada. Então, 12 gramas é de carbono, o resto é de oxigênio. Então, se eu tenho 3,095 gramas de CO2, quer dizer que X gramas vai ser de carbono, é proporcional, tá? Então, a cada 12 gramas de carbono da amostra geram 44 gramas de CO2, mas eu não gerei 44, eu gerei 3, então vai ser X. A mesma coisa eu vou fazer para o hidrogênio, a cada 2 gramas, de onde saiu esses 12? A massa do carbono é 12. A massa do hidrogênio é 1, como são 2 gramas, tranquilo? Então, a cada 2 gramas de hidrogênio geram 18 gramas de água, mas eu não gerei 18, eu gerei 1,9, então terei X. Tranquilo, faço a conta e digo, ó, a minha amostra era composta por 0,844 gramas de carbono e 0,21 gramas de hidrogênio. Mas, professor,
0,21 mais 0,84 não fecha 1,1. Não fecha. Mas a amostra não disse que a substância tinha carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carbono eu determinei, hidrogênio eu determinei. Como é que eu determino o oxigênio? Não pode ser esse aqui. Porque o que acontece? Eu tenho excesso de gás oxigênio. Então, parte do oxigênio da amostra será eliminado como CO2 e como água. Mas boa parte desse oxigênio também veio do gás que eu coloquei. Então, como é que eu vou determinar o oxigênio? Pela determinação indireta. Eu sei quanto foi carbono, sei quanto foi hidrogênio, somo os dois e diminuo desse. Então, de carbono e hidrogênio foi 1,054. Menos a massa inicial, eu tenho a massa do oxigênio. Então, as massas de oxigênio, hidrogênio e carbono eu determinei. O que eu faço? Eu quero chegar na fórmula empírica. Como é que eu vou chegar na fórmula empírica? Primeiro, a fórmula empírica relaciona o número de mols de cada um. Então, eu já vou descobrir o número de mols. Carbono, 0,84 divididos por 12, cheguei no número de mols. Hidrogênio, 0,21 divididos pela massa dele. Da onde é essas massas aqui, gente? Da tabela. Então, 0,21 por 1, 0,21. Oxigênio, 0,567 divididos por 16, esse aqui. O que eu vou fazer? Cheguei nos números todos quebrados. Novamente, pego e diminuo pelo menor número. Qual é o menor número? 0,035. Está aqui. Olha só como eu cheguei em números inteiros. Agora eu sei que a minha fórmula não é molecular, a fórmula empírica é C2H6O. Porque eu tenho 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E aí, depois, se eu fizer uma espectrometria de massas, eu descubro a massa molecular, divido pela massa da minha fórmula empírica e descubro a fórmula molecular pelo um número que eu vou multiplicar. Então, por exemplo, se eu tenho essa massa aqui, eu não sei quanto dá. Vamos dizer que desse 100. E a massa molecular pela espectrometria de massas deu 200, 200 divididos por 100 é 2. Então, eu sei que a fórmula molecular será 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2. Então, C4H12, 2. Tá bom? Aqui tem um segundo exercício para vocês fazer. Então, quando 0,528 gramas de sacarose, um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, então tem os mesmos 3 do exercício, é queimado, formam-se essa quantidade de água, essa quantidade de carbono. Deduza a fórmula empírica da sacarose. Aqui está a resposta e eu quero que vocês cheguem nessa resposta. Tá bom, gente? Então, esse módulo termina por aqui, depois vai ter mais um vídeo sobre a resolução dos exercícios. Então, qualquer dúvida, corre lá para o atendimento ou manda e-mail que a gente vai tentar sanar. Um forte abraço e até a próxima!